Vamos lá, então a gente continua falando sobre decisões do Judiciário. O ministro Ricardo Lewandowski autorizou agora à tarde, de novo, a entrevista da Folha de São Paulo com o ex-presidente Lula. O caso virou uma verdadeira novela, porque na sexta-feira o Lewandowski havia dado sua primeira autorização. Horas depois, na mesma sexta, o ministro Luiz Fux decidiu suspender a liminar. Lewandowski, então, reagiu e chamou a decisão do colega de censura. Agora à tarde, o magistrado conversou com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e resolveu ignorar Fux. Em seu despacho, o ministro afirmou que a decisão de Fux, abre aspas, não possui forma ou figura jurídica admissível no direito vigente. Ele determinou ainda o cumprimento da sua decisão inicial. Pode entrevistar, não pode, depois pode de novo, Vera? Isso aí é uma várzea, né, Silvio? É uma bagunça jurídica, um verdadeiro papelão que o Supremo presta ao país na véspera, na antessala da eleição. A decisão do Lewandowski já era um vexame completo. Agora, essa coisa dele ignorar a decisão do Fux e simplesmente mandar seguir o baile, segue a entrevista. E assim vamos nós, sei lá, rumo até onde, né? O Toffoli tinha dito quando assumiu que ia acabar com essa guerra de decisões monocráticas e, na verdade, agora ele está assistindo ali impassível e sem se manifestar a uma espécie de arranca-rabo entre dois ministros do Supremo. E mais, ele hoje confabulou com o Lewandowski antes dele tomar essa decisão, restabelecendo a entrevista do Lula. Foi num evento aqui na USP, aqui em São Paulo, os dois confabularam e depois o Lewandowski mandou voltar a decisão das entrevistas. Isso lembra em tudo aquele quiprocó que foi o solta-prende do Lula ali logo depois que ele foi preso, né? O judiciário brasileiro vai assim, dando um péssimo exemplo e contribuindo em muito para esse clima a que o Andreasa se referiu na segunda intervenção dele. Não é admissível que dois ministros de uma corte de 11 se comportem assim como meninos, né? Como garotos que estão na várzea jogando bola e ficam discutindo para ver se foi pênalti, se não foi, quem vai cobrar o lateral, quem vai cobrar o escanteio. Precisa pôr ordem nesse negócio. Andreasa, é muito ruim esse cabo de guerra de toga. Silvio, hoje é dia de apanhar. Então vamos lá. Eu fui dar uma olhada, estudar essa situação, tá? E posso dizer, segundo eu li e com as pessoas que eu conversei da área jurídica, não há nenhuma lei que proíba um preso, quem quer que seja, pelos motivos de sua condenação, de dar entrevista. Não existe. De modo que, por difícil de aceitá-la que seja, por imoral que seja, considerando a circunstância, não há motivo legal para a decisão do Luiz Fux. A decisão do Lewandowski de autorizar a entrevista era correta. Era uma decisão de mérito, mais um motivo formal para invalidar a atuação excêntrica do Luiz Fux. E eu lamento imensamente, para aumentar em popularidade, que o Partido Novo se comporte como o PSOL, judicializando permanentemente as questões públicas. Não faz sentido para um partido liberal uma ação como essa que resultou na intervenção do Luiz Fux. Essa é uma questão. Não há na lei brasileira impedimento para que um preso dê entrevista. A questão, portanto, é editorial e ética. Aí sim, é o interesse de um jornal, e é um interesse legítimo. Eu estou apenas falando do ponto de vista ético e editorial da escolha feita. O interesse de um jornal, qualquer que seja, de entrevistar o Lula nesse momento, um preso nesse momento. Qual é a contribuição ao debate público que a entrevista do Lula dá? Em que lugar da conformação do debate público essa entrevista entra? Este é o ponto central. A decisão editorial da Folha de entrevistar o Lula e de lutar por esta entrevista. Esse, para mim, é o ponto.
Discordo um pouco. Eu acho que o Lewandowski dá essa decisão de forma monocrática, por mais que a lei não proíba, eu acho que tem uma série de questões que deveriam ser analisadas pelo colegiado, pelo pleno do Supremo e, portanto, não concordo com a decisão dele, como eu falei aqui na sexta-feira. A do Fux veio a posteriori, a gente não discutiu ela ainda aqui no Supremo. Aqui no 3 em 1. Eu acho a do Fux um puxadinho também. As duas eu acho ruins. E acho que denotam que cada um está jogando de acordo ao time, com o time ao qual pertence. Está jogando para a torcida. O que é lamentável em se tratando de 2 ministros do Supremo. E quanto ao jornal, eu acho que o jornal, aí sim, está no direito de entrevistar quem quiser. Depende da linha editorial do jornal com a qual a gente pode concordar ou não. Mas eu acho que aí está compreendido dentro do escopo da liberdade de imprensa de entrevistar quem quiser. Eu só acho que o Supremo não deve permitir, nas condições em que se está disputando essa eleição, tendo a defesa do Lula agido da maneira como agiu, para torná-lo candidato, a despeito dele ser condenado em segunda instância, portanto impedido pela lei da ficha limpa e de todas as consequências eleitorais que isso pode acarretar. Isso deveria ter sido objeto de uma decisão mais maturada por parte do Supremo, portanto do seu colegiado. E agora eu acho que está faltando uma palavra do Toffoli. A gente cobrava muito da Carmen Lúcia aqui que ela pusesse ordem na zona que estava lá. E agora continua a zona e o Toffoli, que posou de pacificador logo antes da sua posse, precisa dizer a que veio. Marcelo Madureira. É isso aí, Vera. Mais do que hora do ministro Toffoli, Dias Toffoli, né, tomar as rédeas, como ele prometeu, da situação, pacificar o tribunal, pacificar principalmente a sociedade brasileira, porque você cria um sistema que se retroalimenta. Esse tipo de controvérsia no Supremo Tribunal Federal, isso aí repercute na sociedade e repercute e se amplifica da pior forma possível, ou seja, você só acirra os conflitos, você só faz com que os ânimos fiquem ainda mais assim, sensíveis, né? Os nervos já estão à flor da pele. Eu acho que, de certa forma, o bom senso tirou férias do Brasil, tirou férias. Eu não consigo entender realmente o propósito da Folha de São Paulo de fazer essa entrevista com o Lula nessa altura do campeonato. O que ela está querendo dizer, que uma coisa que é óbvia, a importância que o Lula tem dentro do esquema do PT, mas queria dizer ainda mais do que no caso do Haddad ser eleito, ele vai ser uma espécie de, né, do poder, o poder penitenciário do Brasil. Qual é a ideia, né, subjacente qual é a contribuição que você dá, né, para o debate eleitoral, entrevistar o Lula nesse momento exato agora da campanha, né? Qual é a intenção? Eu concordo com vocês, eu acho que linha editorial de jornal, isso não se discute, compra e lê quem quer, principalmente compra e anuncia quem quer, né, no jornal. Agora, não me parece, como já falei naquela minha primeira intervenção, me parece uma atitude prudente. Eu acho que não custa nada no Brasil, hoje em dia, você ser prudente, né? Parece que o bacana é chutar o pau da barraca, o bacana é ser ousado, né? É ver quem é que cospe mais longe, né? É ver quem desafia mais o outro. Eu acho que isso não contribui em nada para a gente sair desse pré-pesadelo que a gente está vivendo aí. É um momento assim de grande tensão, né? Um momento assim que eu nunca vi o Brasil vivendo um momento tão crítico, né? Não só no campo político, na economia, nas relações interpessoais, nas relações familiares, né? E é isso, o bom senso aproveitou para tirar férias.